Graça e paz do Senhor Jesus aos nossos queridos alunos, famintos pela palavra de Deus. Eu desafio você, mais uma vez, nesse dia, a desafiar o próprio Espírito Santo a te ensinar. Quando você se entrega ao Espírito Santo, certamente ele, como grande mestre, ele vai abrir o seu entendimento para que Deus fale de maneira tremenda por revelação. Não apenas com conhecimento mental, mas por revelação espiritual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, ele fala, olha, nós não estamos aqui traduzindo ensinamentos ensinados pela sabedoria humana, mas verdades ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com verdades espirituais, e verdades espirituais com circunstâncias espirituais. Esse é o grande mover de Deus. Eu digo algo para você, na última aula, nós falamos sobre a mulher samaritana. Eu quero só fazer uma conclusão dessa aula, porque é interessante que eu já citei isso na outra aula, mas eu quero trazer ênfase aqui. Por quê? A verdadeira satisfação espiritual. Nós encontramos naquele contexto uma parábola encenada na vida prática, uma mulher com necessidades profundas no coração. Ela estava indo ali para buscar água e Deus estava ali esperando ela. Cristo estava ali, aguardando aquela mulher para um grande mover entre os samaritanos. Os samaritanos eram desprezados, eram proscritos da sociedade, e aquela mulher em si era mais desprezível ainda, porque era uma mulher promíscua. Era mulher, naquela época, mulheres tinham menos valor do que um cavalo, que era um animal caro, muito útil. Mas Jesus está ali para trazer uma questão. Qual que é a verdadeira satisfação? A verdadeira satisfação no ensino de Jesus, naquela parábola encenada na vida prática, é a satisfação verdadeira, fazer a vontade de Deus. E ali nós descobrimos que Jesus é a fonte de água viva, quando ele disse para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, ela nunca mais sentiria sede. Ele estava dizendo o seguinte: os desejos insaciáveis confirmados em relacionamentos que não deram certo. Eu quero dizer, eu tenho uma satisfação que vai suprir todos esses desejos. Sede nos fala de insatisfação. E quando nós bebemos do Senhor, nós somos satisfeitos. E olha só, em primeiro lugar, os discípulos chegaram com comida para Jesus. Mas no capítulo 4, versículo 32, ele diz, olha, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E qual comida que é essa? É fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você se encontra em Deus, em linha com o coração de Deus, com encargo semelhante ao coração de Deus, você encontra satisfação perfeita. Jesus explicou isso no versículo 34, falou, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Certamente, como aluno, você está envolvido numa obra, ou se preparando para ela. Muitas pessoas perguntam, pastor, para agradar a Deus eu tenho que ser pastor? Claro que não, de maneira definitiva. Para agradar a Deus, você tem que fazer a vontade dele, essa é a comida perfeita. Todo mundo tem uma fome profunda de fazer a vontade de Deus, nós dizemos assim, de agradar a Deus. Esse é o grande clichê dos crentes. O que eu faço para agradar a Deus? Olha, eu digo para você, fazer a obra de Deus alimenta. Existem muitos pastores que se sentem exaustos, muitos líderes que se sentem cansados por fazerem a obra de Deus. Mas Jesus disse que quem de fato faz a obra de Deus está comendo de uma comida que traz satisfação.
Então, fazer a obra verdadeira de Deus não traz cansaço, traz alegria, traz satisfação. Aquilo que é obra de Deus, destinada a nós, nos faz cada vez mais fortes, mais alimentados. Por fim, mais satisfeitos. E a obra, qual a obra que Jesus veio fazer? Qual é a obra dele? Olha, o próprio Jesus nos deixou pegadas para nós seguirmos. Portanto, se ele foi enviado, nós também somos. E temos que andar nas pegadas de Jesus. Assim como ele foi enviado, ele falou, eu envio vocês. E você está aí sentado, me ouvindo, comendo dessa palavra, eu digo para você, há uma comida reservada para você. E quando você comer dessa comida, olha, você vai sentir satisfação. Eu sei que após cada aula você volta para sua casa feliz. Você sente uma satisfação que é intocável, é uma satisfação perceptível poderosamente, mas você não sabe explicar por que você está satisfeito. É porque você está comendo da comida de Deus, que é fazer a obra do Senhor. E por que Jesus veio? Em Lucas 19:10 diz que ele veio salvar e buscar o que havia perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Você não está, por nenhum outro propósito, aprendendo a palavra de Deus. Você também foi enviado para buscar e salvar perdidos, a começar da sua família. A promessa de Deus de salvação é sempre no plano coletivo. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Jesus veio buscar e salvar o perdido, ele veio manifestar as obras de Deus. Quando é dado a ele o direito de ler o livro de Isaías lá na sinagoga, ele abre e lê. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, siga essas pegadas. Se Jesus foi chamado para isso, eu e você também. Não há isenção para ninguém. Todo aquele que nasceu de novo foi chamado por Deus para esse propósito. Você tem o dom da vida, então você tem que seguir as pegadas de Jesus. Outra coisa que Jesus foi chamado, que nós também, ensinar e evangelizar. Em Mateus 9:35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Há uma autoridade sobre a sua vida para 3 coisas, que é um grande tripé do evangelho do Senhor, das boas novas de salvação. Primeiro, pregar o evangelho, que é anunciar as boas novas do evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que você fez isso, você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Depois, você tem autoridade para expelir demônios. Ok? Então, dessa maneira, você tem essa autoridade. A seara já está madura. Você tem que sair aos campos e fazer a colheita. Olha, você não precisa de esperar uma época melhor do que a atual. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você está aqui me ouvindo, o seu coração está se enchendo. Não existe outra época melhor para pregar o evangelho do que essa que nós estamos vivendo. Paulo falou assim, olha, tudo faço pelo evangelho. As pessoas perguntam, é preciso ser pastor para agradar a Deus? Não. Você precisa fazer tudo pelo evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que ouvirem e crerem. Mas a fé é o Senhor que vai promover. Você tem uma incumbência sobrenatural e espiritual, que é pregar o evangelho. E a seara já está madura. Esse texto eu amo, que está em Mateus capítulo 9, versículo 37. Jesus, vendo as multidões, a Bíblia diz que ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas
exaustas e aflitas. Jesus se compadeceu, se voltou para os seus discípulos e disse assim: olha, a seara é muito grande, tem muito trabalho e poucos trabalhadores. Orem ao Senhor da seara para que Ele levante trabalhadores. Certamente, hoje mesmo, neste momento, Jesus está te falando. Envolva-se mais profundamente. Envolva-se de uma maneira mais ampla, mais profunda, mais intensa. Seja apaixonado pelo Senhor e pela sua obra. Essa é a comida que produz a verdadeira satisfação. Porque você possui uma fonte que flui do seu interior, como rios de água viva. Então, satisfaça aqueles que têm sede. E quanto mais você der de beber, mais água você terá para oferecer, que é a vida do Senhor. E aí eu continuo para concluir essa questão da verdadeira satisfação espiritual sobre a mulher samaritana. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. O Senhor tem nos chamado para ceifar aquilo que outros semearam antes de nós. Às vezes nós temos muitos resultados de avivamento, a salvação de muitas pessoas, e pensamos que o mérito é nosso pela nossa oração, nosso jejum e nosso empenho, que é legítimo. Mas você sabe que muitos já semearam a sua salvação. Você está aqui me ouvindo, sabe por quê? Porque pessoas oraram por você. Vieram antes e pagaram um preço, vamos dizer assim. Mas Jesus é que pagou o verdadeiro preço. Interessante que muitos homens que viveram antes de nós, eles derramaram lágrimas. Eles nem conheciam o Brasil. Ou talvez conheciam, mas um tempo muito remoto, eles derramaram lágrimas para que pessoas fossem salvas no Brasil. E nós somos frutos dessa oração, da resposta dessa oração. Hoje, nós temos o privilégio de colher na seara de outros que viveram antes de nós. Tem um versículo que está em João 4,37, pois no caso é verdadeiro o ditado. Olha o que diz. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Você está entrando no lucro do trabalho de outros. Glória a Deus. E assim, nós desfrutamos da recompensa hoje. João 4,36. Eu encerro essa parte da mulher samaritana, da água viva que dessedenta aqueles sedentos, do pão que de fato alimenta, que dá satisfação eterna, que é fazer a vontade do Senhor. Bom, João 4,36 diz: o ceifeiro desde já recebe a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa forma se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Guarda essa palavra no seu coração, tá bem? E aí, já de pronto, eu passo para o Evangelho de João, capítulo 5. Tem aí no seu slide esse versículo que eu quero ler antes de iniciar nessa parte da cura do paralítico, de João, capítulo 5. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Só preste atenção. Você pode ver que há uma parte do texto que ele está entre parênteses, entre colchetes. Por que isso acontece em alguns lugares na Bíblia? É porque é o seguinte, na transcrição,
aqueles que transliteraram o texto do original do grego para as outras línguas para as quais foram traduzidas e transliteradas o texto original, e essa parte não consta de alguns originais. E o que eles faziam? Eles colocavam, havia uma dúvida sobre essa parte, e eles colocavam entre colchetes para que aquilo ali fosse melhor avaliado. Eles não removiam por um critério de cuidado. E esse cuidado era o seguinte, isso é muito importante você saber, que é um estudioso da Bíblia. Eles faziam o seguinte, eles mantinham entre colchetes, não dando uma seriedade absoluta sobre esse texto, como original. Mas aí ele estava ali para ser avaliado por todos que lessem, todos que estudassem, todos que traduzissem a Bíblia. E o que está entre colchetes diz o seguinte, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo. Bom, esse anjo, na verdade, Jesus não testemunhou a descida desse anjo. Não está dizendo que ele desceu, havia uma lenda. E a lenda dizia, se a água fosse agitada por esse anjo, o primeiro que entrava no tanque sarava de qualquer doença que tivesse. É interessante que este enfermo, de todos os que Jesus curou, foi o único, você pode pesquisar, nos 4 evangelhos. Ele foi o único ao qual Jesus se dirigiu. Todos que foram a Jesus foram curados, sem exceção. Mas esse foi o único que Jesus foi ao encontro dele. Olha, o Senhor está querendo falar algo tremendo aqui. E eu quero avançar nesse contexto, compreendido essas coisas. E aí tem algumas coisas muito importantes. A condição do homem distante de Deus. Depois de ler esses versículos, nós podemos entender que a condição do homem distante de Deus é o seguinte, ele é inválido. Qualquer homem por si mesmo, ele é incapaz de alcançar cura por si mesmo. Isso o Senhor está falando, olha, não há mérito no homem que o torne digno de receber cura. Se não for pela graça e pelo favor do Senhor, o homem está completamente perdido. O homem, por natureza, ele não merece favor de Deus, porque ele é pecador, miserável, perdido nos seus pecados. Agora, esse homem aí, ele representa, como condição, uma existência perdida. Ele tinha 38 anos. E durante 38 anos, ele só contemplava os outros sendo curados. As pessoas iam, estavam por ali. É interessante que essa questão, ela é uma questão controversa, né, do anjo movimentando as águas. Os historiadores, eles chegam à conclusão, os estudiosos, intérpretes da Bíblia, que, na verdade, essa questão do anjo, do movimento das águas, naquele lugar, não era um lugar que estavam servindo ao Deus verdadeiro. Porque dentro de Israel, apesar de ter o judaísmo predominante, haviam seitas e outras religiões que adoravam outros deuses. Provavelmente eles estavam ali em busca de cura em um Deus estranho, não o Deus verdadeiro. Agora, esse homem aí, ele representa de maneira exata, na semelhança, o povo de Israel que caminhou de maneira perdida 38 anos pelo deserto e morreu. Todos aqueles acima de 20 anos que saíram do Egito vagaram pelo deserto e pereceram até se completar 38 anos. Bom, aí eu digo algo para você. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14, que o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do deserto, do arraial, como o Senhor lhes jurara. Por causa da desobediência, Deus determinou que seria assim. Agora, a outra condição,
O homem sem Deus, ele é inválido. O homem distante de Deus, ele perde toda a sua existência. Em terceiro lugar, ele é sem alegria. E a Bíblia diz que, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Olha, tinha festa, mas para esse pobre paralítico, ele estava vivendo uma vida sem alegria. Estava acontecendo festa, mas era a festa dos judeus. Mas que alegria que ele poderia ter ali? Tudo que ele conseguia é estar aguardando para que a cura viesse sobre ele. Porque era muito difícil, ele não podia buscar alimento, não podia fazer nada, ele era movido, totalmente dependente. É uma existência totalmente infeliz. Agora, era um sábado. Interessante é isso, era um sábado, mas não tinha descanso para esse homem. E mesmo que todos descansassem, ele estava ali no cansaço da enfermidade. E interessante que Jesus encontra com esse homem, no versículo 8, que diz assim, olha, então lhe disse Jesus. Ele manteve um diálogo com Jesus. Jesus versículo 6 do capítulo 5 de João. A Bíblia diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Certamente a lenda dizia que o primeiro que descesse que era curado. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, olha só, imediatamente. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vai ser de maneira imediata. Ok? Deus vai fazer de maneira pronta, ele tem essa alegria. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, mas para ele não havia descanso. E eu quero dizer algo para você. Ninguém nunca tinha prestado atenção naquele homem. Os fariseus, os religiosos que estavam ali, eles começaram a criticar aquele paralítico. E aí eu quero mostrar para você a impotência da religião. No versículos 6 e 7. Olha só. Nenhum fariseu, nenhum saduceu ou líder de outra religião foi até aquele paralítico e ofereceu coisa alguma. Nem para ajudá-lo a entrar na água agitada, se a lenda dizia isso, ou se isso era uma verdade. Naqueles pavilhões, esse homem que estava junto à porta das ovelhas. Interessante que João 10:7 diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele estava na porta das ovelhas, mas Jesus é a porta. O tanque Betesda, entenda só isso, significa casa de misericórdia. Mas esse homem não tinha alcançado misericórdia. Aí a gente vê a religião se opondo à vida. É verdade. Vou dizer algo para você. Ele estava num lugar que é chamado Porta das Ovelhas, que tinha um tanque que propunha cura, mas comparados a Jesus, tudo é muito pequeno. Jesus é muito grande, Jesus é a porta. E nessa grandeza, apesar da palavra dizer que apertada é a porta, estreita é o caminho, mas não é Deus que estreita, não é Deus que aperta. É o homem que torna Deus distante e difícil. E eu vou dizer algo para você. Aquele homem não precisava do tanque, não precisava da casa de misericórdia, ele precisava de Jesus. Quando alguém tem Jesus, ele tem tudo. Ele tem portas que se abrem para ele e ele entra para a bênção na vida financeira, na saúde física, nos relacionamentos, nas emoções, no ministério, em todas as áreas da vida. Ele é bem-sucedido. Porque estando em Cristo, ele tem uma vida de entradas
e saídas onde Deus está presente. Deus guarda a entrada e guarda a saída. Agora, sobre a religião se opondo à vida, o versículo 10 diz assim: por isso, o homem foi curado imediatamente e ele, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Tem uma observação da religião aqui. Aquele dia era sábado. Olha aqui que João está querendo registrar aqui. É a religião bloqueando a vida de Deus para fluir. Porque aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Que absurdo, irmãos! Que absurdo! É sábado, mas o sábado como um ritual nunca trouxe satisfação ou cura para aquele homem. Quando a vida de Deus entra em nós, essa vida de Deus nos coloca de pé. E nenhum ritual religioso tem poder de fazer isso. Então ensine aqueles que você lidera, aquele que você discipula, daqueles que você influencia, pessoas que passam do seu lado. Ninguém passe por acaso jamais. Diga para eles que a vida de Deus nos coloca para caminhar de maneira vitoriosa. E não ligamos a mínima para os rituais. Olha, pastor, o culto de domingo ele é um ritual? A reunião de célula é um ritual? Pode se tornar, depende de quem, da maneira e a perspectiva e ponto de vista que você encara. Mas pode se tornar, assim, um ritual sem valor. E aí, quero dizer algo em nome de Jesus, que, muito embora Jesus fosse acusado de quebrar o sábado, ele manifestou o verdadeiro sábado, dando àquele homem um descanso agora que continuaria enquanto ele vivesse. Depois de 38 anos, que alegria, que homem bem-aventurado, Jesus chegou. E ele que nunca tinha andado, agora ele estava carregando o próprio leito. Estava retribuindo os 38 anos que aquele leito deu descanso, ou pelo menos permitiu que ele deitasse sobre ele. Agora, o homem estava carregando o leito no qual ele deitara por 38 anos. Aí tem uma questão aí, o pecado como agente da morte. Preste atenção nisso. Depois que o homem foi curado, o Senhor disse para que ele não voltasse ao pecado, para que não acontecesse coisa pior. Interessante. O Senhor não exigiu dele, antes da cura, mudança de vida. Mas o Senhor está informando algo. A causa das tragédias é o pecado. Eu digo para você, Jesus veio para dar vida. O Filho sendo igual ao Pai. No versículo 17 está escrito, olha só, versículo 17 de João. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, versículo 17, meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E eu trabalho também. Porque Jesus fez essa cura. Ele estava trabalhando para a salvação. E os judeus religiosos queriam matá-lo porque estava fazendo bem. Isso aí o Senhor Jesus veio para dar vida, mas a religião quer impedir isso. Cuidado com a religião. A religião é um agente da morte, é um instrumento do diabo para bloquear o fluir da vida de Deus. Agora, Jesus veio para dar vida aos mortos. João 5,21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Puxa vida, isso aqui é poderoso. Você sabe que, voltando à questão do descanso, o descanso ele foi perdido pelo homem na queda, lá no Éden. E os fariseus acusavam Jesus de blasfêmia por duas coisas relacionadas à religião. Ele se fazia, isso em relação à religião que não aceitava, porque Jesus estava se manifestando como Deus, porque ele era Deus. E estavam dizendo que Jesus estava blasfemando porque ele se fazia igual a Deus.
E outra coisa, sobre a religião especificamente, estava violando o sábado. E que era um dos pilares do judaísmo. Interessante que Jesus não estava se referindo aqui em João 5:21 aos mortos do cemitério, mas ao homem sem Deus, ok? O Filho de Deus sendo filho do homem para executar o julgamento. Interessante que ele está falando que Deus havia dado para ele a autoridade para julgar, porque ele é filho do homem, ele é o filho do homem. Ou seja, esse julgamento é o seguinte: o que significa João 5:27, que diz que Deus lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. É porque Deus, sendo Deus, ele não, somente Deus, é como se Deus dissesse, olha, eu como Deus, como espírito, talvez, eu não tenho autoridade para exercer julgamento, pois não sei o que se passa na vida de cada homem. Mas para ter autoridade, o que Deus fez? O maior mover da história, Deus se tornou homem. E tendo se tornado homem, viveu a vida que o homem vive no dia a dia, no viver diário. Ele passou a entender o que é a vida humana. Jó acusou a Deus dizendo, olha, o senhor não sabe o que é sofrer as canseiras que os mortais sofrem. O senhor não sabe o que é estar por detrás das órbitas oculares. Deus respondeu a essa acusação, tornando-se homem nas terras áridas da Palestina. Deus deitou na mesa do experimento e da dissecação humana. A Bíblia diz que ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Deus obedeceu e se submeteu, sendo Deus, mas não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se submeteu às leis humanas, mesmo sendo o Criador de todas as coisas. Esse é um dos aspectos da grandeza de Deus. E aí, avançando, ele tem autoridade para julgar agora, porque é o Filho do homem. E Jesus se fazendo homem, Deus se fazendo homem em Cristo Jesus, ele provou todo tipo de aflição e tentação. Glória a Deus, ele venceu. E ele está assim agora qualificado para vencer o homem. Agora, tem uma questão muito importante. Os dois tipos de ressurreição. O versículo 25 fala dos mortos que estão vivos. Mas os versos 28 a 30 falam daqueles que estão nos sepulcros. Então tem dois tipos de ressurreição. A ressurreição da vida, ela está registrada em 1 Coríntios 15, 52. Que ao ressoar da última trombeta, esse vai ser o momento da ressurreição dos salvos, dos que morreram em Cristo. Como está escrito aí, dos que morreram em Cristo é a ressurreição para a vida. Agora tem a ressurreição do juízo. Essa vai acontecer, a primeira, e bem-aventurado aqueles que fazem parte dessa, acontece antes do milênio, no final da grande tribulação, ao ressoar da sétima trombeta. Se você guardou isso, eu vou para o outro tipo de ressurreição, o segundo tipo, que é a segunda, chamada de ressurreição do juízo. Depois do milênio, para aqueles que morreram sem Cristo, cujos nomes não se encontram no livro da vida, eles ressuscitarão e serão julgados, conforme Apocalipse capítulo 20, no grande trono branco, que é chamado também de juízo final. Mas a Bíblia chama de grande trono branco, que nós chamamos aqui. É interessante que todos vão ressuscitar para comparecer perante esse julgamento. Uns do tribunal de Cristo, a ressurreição da vida, essa é a ressurreição, anota aí que não tem na sua apostila. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse julgamento não é julgamento sobre pecado, sobre salvação ou perdição. O julgamento dos salvos
é o julgamento que o Senhor julgará com base na graça. O que você fez da graça que você recebeu? Paulo responde sobre isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, onde ele fala assim, pela graça eu sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça que se torna vã é a pessoa que conhece o Senhor, nasce de novo, recebe uma graça imensa e torna essa graça inútil na vida dele. O Senhor quer saber o que você está fazendo da glória que você carrega dentro de si. Você é a habitação do Espírito, há um poder sobrenatural, a plenitude da divindade está em você. Faça a manifestação dessa divindade gloriosa da sua vida ser útil para salvar outros, para curar enfermos, para pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, para curar os depressivos. Há uma glória na sua vida. Você foi criado para dois propósitos: manifestar a glória de Deus e representar a autoridade desse Deus aqui na terra. Manifeste essa glória curando os enfermos. Seja uma bênção para aqueles que passar do seu lado, porque você tem uma glória, poderosa, para fazer muito além do que você jamais imaginou. Jesus diz em João capítulo 14, vocês farão as obras que eu faço, obras ainda maiores vocês farão. É isso que é a promessa e o poder que está em nós. O Senhor nos deu a oportunidade para usar essa habilidade da graça em nós. Amém? Isso é obra de Deus, não é obra humana, é graça. Romanos 11, versículo 6, se eu não estiver enganado, fala, se é obra, já deixa de ser graça, mas é graça habitando em nós. Não é graça inútil, não é graça vã, é graça para servir o propósito de Deus. Amém? Então, falando aqui, nesse contexto, sobre os dois tipos de ressurreição. A ressurreição da vida para os salvos e a ressurreição do juízo. Preste atenção, Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. As pessoas pensam, às vezes, por uma falta de entendimento, e pensam de maneira mística, que o homem morre e ele vai para diante do trono ser julgado. Não, nenhum homem ainda foi julgado. Não houve nenhum comparecimento. No futuro, sobre as duas ressurreições e dois tipos de ressurreição, nós teremos duas plateias. Deus não mistura as plateias. A primeira plateia é a plateia dos salvos, que serão julgados no mesmo lugar. Isso está lá em 1 Pedro, se eu não estiver enganado, 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar os juízos, o juízo pela casa de Deus é começada. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Acho que é 4, 17. Isso, é verdade. Porque a ocasião, 1 Pedro 4, 17, de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Bom, primeiro começa por nós, os salvos. E aí diz assim, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aí a gente vai para o segundo julgamento, que está em Apocalipse 20, daqueles que não são salvos. Mas ninguém compareceu ainda. O homem está ordenado, ele morre, os que foram salvos estão no paraíso. Quem morre em Cristo vai para o paraíso, que é uma antessala do gozo celestial. E o inferno é uma prisão provisória daqueles que morrem sem Cristo e que estão aguardando o julgamento do grande trono branco para decidir qual a penalidade do lago de fogo. Então, entendido isso, a gente avança dentro do nosso estudo. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida. E nós temos 4 testemunhos a favor de Jesus e sobre Jesus. Primeiro, de João Batista. João Batista disse sobre Jesus:
Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Esse é o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. O segundo testemunho a respeito de Jesus é o testemunho das obras do Filho, que está claramente aí em João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Olha, que testemunho poderoso. E o próprio Jesus, ele está articulando esse argumento de que as obras que ele fazia testemunhava a respeito do envio do Pai. Porque ninguém faria obras que ele fez e que faz se o próprio Pai não o tivesse enviado. Eu digo para você, aluno, você foi enviado por Deus e você está habilitado, credenciado para fazer grandes obras no nome de Jesus. Que ao terminar essa aula, isso seja um foco da sua oração. Você possa dizer para Deus, Deus, eis-me aqui, usa-me para obras grandes no seu nome. E verdadeiramente, essas obras testemunharão que você é filho de Deus. Glória a Deus. O outro testemunho de Jesus é o testemunho do Pai. Em João 5,37, na continuação dessa elaboração de argumentos a favor dele, ele está colhendo os testemunhos a seu favor, que ele era de Deus. E aí diz assim, João 5,37, o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Quando você crê em Jesus, você começa a ver a Deus. Você começa a ver as obras dele na sua vida e ao seu redor. Amém? E, em último lugar, em quarto lugar, o testemunho das Escrituras. O próprio Jesus disse a seu respeito, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Bom, a gente vai entrar, eu acho que é importante a gente ter uma passada rápida sobre essa questão, os quatro partidos em Israel. Deixa eu mostrar algo importante para você. Naqueles dias, o Império Romano dominava a Palestina. Cada judeu se posicionava com relação à opressão romana. E eles se organizavam em partidos que eram para ou relacionar, ou se proteger, ou se levantar contra o Império Romano. Havia uma promessa para os judeus que o Messias seria o libertador de Israel. E isso é verdade, vai se cumprir no futuro. Jesus veio como Salvador, mas no futuro ele virá e governará como rei, literalmente. Vou dizer algo aqui para você. É interessante que os essênios eram os mais radicais, eram os mais separados e isolados de todos. Viviam em cavernas, tinham propósitos, dedicavam-se à pureza, à separação, à santidade, tomavam banhos rituais todos os dias, tinham uma dieta específica, restrita, não usavam joias, não juravam e tinham todos os bens materiais em comum. No sentido literal da palavra, eles eram comunistas. Comunista quer dizer isso, ter tudo em comum. Agora,
os essênios. Dá a impressão que o João Batista era um essênio. Mas não podemos afirmar categoricamente, mas era muito parecido com eles. Provavelmente tinha alguma influência, mas João Batista era nazireu. E Jesus, de maneira categórica, ele se afastou dos essênios. Por Jesus bebia vinho, ia em banquetes e se sentava com pecadores para pregar para eles. Os essênios não se sentiam, não se achavam pecadores, eram legalistas. E literalmente se achavam, ok? Os zelotas eram um outro partido. Esses eram, vamos dizer assim, mais radicais no sentido de manifestações políticas. Sim, eles eram especializados em terrorismo contra os romanos. Eles eram uma espécie de exército moral, polícia moral, que linchava, apedrejava os judeus que saíssem da linha. Eram perigosos. O povo tinha medo desses zelotas. Agora, é interessante que eles provavelmente ficaram furiosos, contrariados com Jesus, por Jesus se misturar com gentios e com samaritanos. Agora, porque a parábola que Jesus fala em Lucas capítulo 10 do samaritano, que foi agredido pelos salteadores ali, era uma defesa dos estrangeiros impuros. E os zelotas discordavam em todos os aspectos de qualquer acolhimento aos estrangeiros. Eram terríveis, preconceituosos e radicalmente contra qualquer estrangeiro. Em terceiro lugar, tem os saduceus. O que eram os saduceus? Eles eram, eu diria, colaboracionistas. Eles, na verdade, eles eram mais aliados ao governo romano, porque os romanos deram ao Sinédrio uma espécie de concílio de judeus, ou seja, uma autoridade limitada, uma autoridade religiosa, mas que tratava de questões políticas e do dia a dia da vida dos judeus. Era uma espécie de juizado de pequenas causas. Agora, é claro que o Sinédrio tinha uma composição de 70 homens, entre fariseus, saduceus, os publicanos, que eram os tradutores da Bíblia, os cobradores de imposta e os escribas. Os escribas que eram aqueles que tinham zelo pelas escrituras e cuidavam nos processos de tradução do hebraico para outra língua natural, né? Eles faziam essas traduções. E eram os estudiosos da Bíblia também, os saduceus. E dessa forma, os romanos deram, estou dizendo aqui, a composição do Sinédrio. Fariseus, saduceus, publicanos, escribas e outros sacerdotes estavam ali compondo o Sinédrio. Era um filtro para que as causas mais graves chegassem aos tribunais romanos. Mas antes eles davam esse privilégio limitado ao Sinédrio para que os judeus julgassem as suas causas dentro de uma ótica da lei dos judeus, da lei de Moisés. Então, os saduceus, é interessante que não criam em vida depois da morte, não criam na ressurreição, nem na intervenção da vida de Deus na terra. Como não havia nem punição, nem recompensa, cada pessoa deveria desfrutar aberta e livremente do seu tempo aqui na vida terrena. Bom, era uma coisa muito estranha, né? E esses saduceus, o ensino de Jesus confrontava diretamente. E para eles, Jesus representava uma grande ameaça de destruição e falência dessa religião que eles tinham desejo que crescessem. E os outros opositores a Cristo são os fariseus. Eram, como você está vendo aí, eram pragmáticos em relação a outros três grupos. Do ponto de vista dos fariseus, eles acreditavam que o resultado que eles estavam colhendo ali, a nação de Israel submissa ao Império Romano, sendo uma província romana, dominada e governada por Roma,
era resultado da quebra da lei, da desobediência da lei. Também, para eles, Jesus era uma grande ameaça. E a gente vai ver algumas razões. Mas antes de ver as razões, certa vez Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, desprezou um acordo com os judeus para que as tropas romanas não entrassem em Jerusalém carregando estandartes com a imagem do imperador romano. Então, os fariseus consideravam aquilo uma idolatria. Em protesto, o que aconteceu? Uma multidão de fariseus cercou o palácio de Pilatos por 5 dias e 5 noites, chorando e clamando. Sabe o que Pilatos fez? Ameaçou matar a todos os fariseus, a todos os fariseus se ajoelharem, que se ajoelhassem. É interessante que ele ameaçou matar esses fariseus. É interessante que esses homens se ajoelharam, tiraram as suas roupas e estavam prontos até morrer. Tão radicais que eles eram. Então, na verdade, por que eles desprezavam a Jesus e achavam que Jesus era uma ameaça? É interessante que eles criam que deixar de guardar o sábado foi a causa da opressão romana. E Jesus chegou desrespeitando esse sábado e dizendo que Deus também desrespeitava. E isso foi para eles abominável. Eles estão acreditando aqui que tem que ensinar o povo a guardar o sábado. Era uma campanha em glória, porque muita gente quebrava. Todo sábado havia uma quebra quase que generalizada. Só os fariseus eram mais zelosos desse princípio, ou desse ritual do judaísmo. E outra coisa, Jesus perdoava pecados. Se Jesus perdoava, qual que era a razão de alguém oferecer um animal caro como sacrifício para perdão dos pecados? Porque Jesus já estava fazendo isso de maneira objetiva e direta. Você consegue entender a controvérsia em torno da situação? Eu vou dizer uma coisa para você. Para um judeu, o ponto central era a família. E essa situação de que quem amar mais ao pai, quem amar mais os filhos, quem amar mais a mãe do que a mim, Jesus falou, não é digno de mim. Essas afirmações de Jesus provocavam ódio neles. Outra coisa, que é o pilar central do judaísmo, o templo. Jesus afirmou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Para a fé judaica, isso era uma blasfêmia, mas Jesus não estava falando daquele templo, que seria demolido conforme a profecia de Lucas 21, versículo 24, né? Cairão ao fio da espada, serão dispersos por todas as nações do mundo. A invasão romana no ano 70 destruiu o templo, cumprindo a profecia que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Outra coisa, a afirmação de Jesus era sobre o seu corpo. Ele morreria, permaneceria na morte por 3 dias e ressuscitaria. Isso é o que Jesus estava dizendo. Mas Jesus não fazia questão de explicar isso. Jesus fazia questão de atingir o âmago da religiosidade daqueles homens, para mostrar quão perversos eles eram em si. Então, dessa forma, nós vimos isso aí, e preste atenção sobre os fariseus. Os evangélicos, eu vou concluir dizendo isso. De hoje, eles são muito parecidos com os fariseus dos dias de Jesus. Olha, Deus nos livre e guarde de sermos fariseus. Fariseu se tornou um sinônimo de hipocrisia. Nós temos um zelo pela nossa tradição, valorizamos muito o evangelho e nos gabamos de sermos evangélicos. Mas às vezes nós somos muito apegados aos costumes da igreja. Às vezes alguns costumes nós os tornamos mais importantes que pessoas. Cuidado com isso, que Deus nos guarde de valorizar mais as coisas do que as pessoas, de valorizar mais o rito, a liturgia, o nome do que as próprias pessoas. Como os fariseus, nós temos uma tendência de nos achar melhores
que as demais pessoas do mundo. Os fariseus foram eles que encabeçaram a prática judaica que trouxe ruína para eles. Eles se tornaram proprietários de Deus, proprietários da graça, e se achavam os únicos salvos da terra. É verdade que Deus deu a eles a Bíblia foi escrita por judeus. Jesus é judeu. O Cristo descende dos judeus, nasceu dos judeus. E os judeus têm privilégios inomináveis. Mas por terem esses privilégios, privilégios que foram dados por Deus a eles, eles se julgaram proprietário da revelação, da vida e do próprio Deus. E não quiseram compartilhar Deus com as nações. Sabe que Jonas é um tipo de Israel? Quando Jesus, em Mateus 16, versículo 3, fala assim, olha, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Eu estava dizendo o seguinte, que Jonas foi comissionado por Deus para pregar aos gentios, mas ele não foi, desobedeceu. Não quis compartilhar Deus com os ninivitas. Foi necessário que Deus lançasse Jonas ao mar. O mar aqui aponta para as nações. Israel foi disperso pelo mundo inteiro. Não creram em Cristo, não quis compartilhar Deus com os gentios. Deus os espalhou por todas as nações a partir do ano 70. Então é isso. Os judeus se julgavam mais santos. Não se julgue mais santo que ninguém. Mas que Deus te abençoe ricamente, dando ao seu coração uma disposição de compartilhar Cristo com as pessoas. E assim, eu declaro que você é abençoado em todas as coisas, em nome de Jesus. Que você possa amar as pessoas, você tenha unção para curar os paralíticos, você tem a vida de Deus em oposição à morte. Você é importante para Deus, para manifestar a glória do Evangelho de Cristo a pessoas que estão à beira do caminho. As pessoas que estão paralisadas. O pecado paralisa as pessoas e as torna paralíticas. Elas não conseguem caminhar na direção de Deus. Mas você pode ir até elas e manifestar a Deus e perguntar para ela o que você quer para ser curado da sua vida vã, da sua vida perdida, da sua existência sem significado. E você poderá oferecer Cristo e levá-las a começar uma nova dimensão de vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima aula. Um grande abraço em todos. Amém.